Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta segunda-feira, né? Uma segunda após a derrota que infelizmente aconteceu ontem para a equipe do Grêmio naquele pasto, naquele lamaçal visto dentro da Arena Condá em Chapecó. Um jogo que, volta a repetir, o que eu disse no meu pós-jogo, o que eu disse no Acorda Vascão de hoje, o que eu disse através das minhas redes sociais, é impossível de se fazer uma análise tática do que foi aquela partida, porque não houve um jogo de futebol, houve uma guerra campal ali dentro das quatro linhas, onde o Grêmio conseguiu se destacar porque entendeu como se jogava a partida. Não há análise técnica, não há análise tática, não houve jogadas, não houve absolutamente nada naquele jogo de ontem. E também, além dessa análise, é claro, a questão da arbitragem, que ontem o Grêmio mandou no jogo, né? Ontem o Grêmio apitou durante todos os 90 minutos de partida, e é dessa forma que aconteceu essa 20ª rodada de Campeonato Brasileiro. Mas agora, meu amigo, é juntar os cacos e focar completamente na partida que estará acontecendo no meio dessa semana. O Vasco enfrentará a equipe do Atlético Goianiense nesta próxima quarta-feira, já depois de amanhã, pela Copa do Brasil. Então, como está tudo muito rápido, o elenco do Vasco chegou nessa madrugada de hoje no Rio de Janeiro e hoje já foi até o CT Moacir Barbosa. A gente vai trazer isso a vocês. Também trazer muitas outras informações, falar sobre essa postura completamente excepcional da torcida do Vasco. É algo realmente a se comentar, é algo a se elogiar o que é o torcedor Cruz Maltino. A cada dia que passa, a cada período diferente, o vascaíno consegue surpreender. Essa é a grande realidade. A torcida do Vasco definitivamente é o maior patrimônio desse clube. Então, meu amigo torcedor, dito isso, uma boa noite gigante aí que já chega para você muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades que você não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, rapidinho, como a gente sempre faz com vocês, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso você goste do nosso conteúdo também, já esteja aqui há algum tempinho, curta o nosso vídeo, faça aí com que cada vez mais pessoas possam conhecer o trabalho através do seu like, do seu joinha e do seu gostei. Show de bola, Vascão, vamos embora então, sem muita enrolação. E como eu falei com vocês sobre o torcedor vascaíno, que é algo completamente surreal, inacreditável, essa é a grande palavra que resume todos nós que vestimos essa camisa. Hoje o Vasco da Gama atingiu a marca dos 60 mil sócios torcedores. É assim algo surreal, porque antes do anúncio de Felipe Coutinho, o Vasco não estava ultrapassando a marca dos 30 mil. Em pouco mais aí de um mês, o Vasco já ganhou quase 30 mil sócios torcedores e já aparece entre os top 10 maiores programas de sócio do futebol brasileiro. É algo gigante, é algo do tamanho da torcida do Vasco da Gama. E uma resposta, o antigo diretor comercial Caetano Marcelino. É importante a gente sempre ressaltar isso a vocês. Diretor comercial que foi contratado lá no ano passado pela 777 Partners, disse que craque, que ídolo, jogador grande, não dá dinheiro, não traz a torcida para perto. E a gente vê como realmente é uma grande mentira, porque Felipe Coutinho bastou ser anunciado para que o Vasco chegasse aí à marca dos 60 mil sócios e indo a mais, tá? A cada dia que passa o programa de sócios do Vasco da Gama segue aumentando. Inclusive falando aqui em torcida do Vasco, para o jogo que irá acontecer só no próximo final de semana, no sábado às 7 horas da noite contra a equipe do Red Bull Bragantino em São Januário. Os ingressos também já foram esgotados nessa tarde de hoje. Em menos de 6 horas, a torcida do Vasco da Gama já esgotou 20 mil ingressos. Muito provavelmente esse jogo do próximo sábado ficará marcado pela estreia de Felipe Coutinho dentro de São Januário. É o primeiro jogo que Felipe Coutinho deverá atuar com a camisa do Vasco da Gama ao lado do seu torcedor aqui no Rio de Janeiro. Coutinho entrou contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, mas um jogo longe do Rio, em Minas. Coutinho entrou no jogo ontem contra o Grêmio na Arena Condá em Chapecó, e o Coutinho tende sim a também entrar no jogo da próxima quarta-feira, depois de amanhã, contra a equipe do Atlético Goianiense. Porém, todos os jogos citados longe do Rio de Janeiro, e o Coutinho pela primeira vez terá a oportunidade de atuar ao lado do torcedor vascaíno nesse próximo sábado no Caldeirão. Show de bola, Vasco. E falando inclusive nisso, não podemos deixar de falar sobre a preparação desse elenco Cruz Maltino, porque hoje, meu amigo, o Vasco foi ao CT
Moacir Barbosa. O elenco que ontem esteve dentro da Arena Condá, enfrentando a equipe do Grêmio, desembarcou no Rio de Janeiro nessa madrugada de hoje, segunda-feira, e já foi até o CT. Alguns atletas foram até a academia, treinar aí a musculação, e outros foram a campo, principalmente os goleiros. O titular, Léo Jardim, realizou atividade nos gramados do CT Moacir Barbosa, assim como também parte do elenco Cruz Maltina. A gente viu aí nas imagens o João Vitor, já está voltando também aos gramados, expectativa que o quanto antes já esteja à disposição do técnico Rafael Paiva. Ele vem fazendo aí, realizando a parte de transição, já está inclusive aí nas últimas etapas de transição da academia para o campo. Além disso, a gente vê também imagens do Adson, jogador que não viajou com o elenco para Chapecó, também treinando junto ao grupo para estar à disposição do técnico Rafael Paiva para esse jogo de quarta-feira. O próprio Paiva também ontem, durante a entrevista coletiva, falou sobre a falta que o Adson fez para o elenco Cruz Maltino dentro das quatro linhas para esse jogo de ontem contra a equipe do Grêmio. Então o Vascão aí se preparando e muito, né, para esse jogo da quarta. Um jogo decisivo, é um jogo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Os ingressos já estão abertos à venda para esse jogo de quarta-feira contra a equipe do Atlético Goianiense. E o Vasco treinou hoje, né, na segunda-feira. Treinará também amanhã, terça-feira, no CT Moacir Barbosa, pela parte da tarde. E viaja para Goiânia também logo após o treino, pela parte da tarde. Após viajar para Goiânia, enfrentar o Atlético Goianiense na quarta-feira às 9h30 da noite, o Vasco na quinta-feira retorna ao Rio de Janeiro pela parte da manhã, treina no CT na mesma quinta-feira, então o elenco já volta de Goiânia diretamente para o CT Moacir Barbosa para realizar esse treino. Na sexta-feira fará mais um dia de treino também, e no sábado enfrentará a equipe do Red Bull Bragantino em São Januário. Será uma sequência pesada, dura. Domingo também, logo após o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino em São Januário, Vasco volta a campo pela parte da manhã, já visando o jogo do meio da semana que vem contra o Atlético Goianiense. Então, assim, é uma sequência pesada que esse elenco do Vasco terá daqui pra frente. Inclusive, é bom ficar de olho nos atletas, tá? Porque o Maicon ontem ele acabou saindo do jogo, né, em um momento da partida. Ele deu vaga aí ao GB. Rafael Paiva optou por essa mudança, tirar o Maicon e colocar o atacante EB. E o Maicon, informações dadas nessa tarde de hoje, é que ele sentiu um incômodo na coxa, um desconforto na coxa, e vai ser avaliado aí nesses próximos dias. Amanhã é a data limite para entender o departamento de futebol do Vasco da Gama se o Maicon terá condições de viajar com o grupo para Goiânia e estar à disposição do técnico Rafael Paiva para essa primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando, né, caso o Maicon não esteja à disposição, o Vasco também já perdeu o João Vitor e tem de se entrar como titular da equipe o zagueiro paraguaio Robert Rojas. Show de bola, Vascão! Vamos embora continuar aqui com o vídeo, falando inclusive sobre Atlético Goianiense e Vasco. Foi se confirmada hoje a arbitragem. Então, diante do que aconteceu ontem, é bom o vascaíno ficar de olho. O nome do árbitro escalado para esse jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil é Rafael Klein, um árbitro do Rio Grande do Sul. O gaúcho apitou 3 jogos do Vasco mais recentes, sendo 2 aí pelo Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Corinthians em São Januário pelo placar de 2-0, um jogo que eu não tenho nada a reclamar da postura da arbitragem. O empate contra o Cruzeiro no placar de 0-0, também pelo Campeonato Brasileiro em São Januário. E também um empate também no mesmo São Januário pela Copa do Brasil, no placar de 3-3 contra a equipe do Água Santa. Jogo que, inclusive, Rafael Klein expulsa o zagueiro João Vitor após discussão com atletas da Água Santa, inclusive o atacante Neilton, né, no banco de reservas. Show, Vascão! Vamos pular aqui um pouquinho o assunto, vamos falar sobre informações colocadas à mesa nessa tarde de hoje, até para surpresa do torcedor vascaíno, que é sobre reforços. Tivemos aí na tarde de hoje informações de Bruno Valdez, informação colocada na mesa pelo portal RTI Esportes, que o zagueiro de 31 anos, paraguaio, que tem passagens por Cerro Porteño, América do México, Boca Juniors, está aí na mesa do Vasco. Esse nome foi colocado na mesa do Vasco, um nome aí oferecido ao Cruz Maltino, um atleta que, após passagem no Boca Juniors nessa última temporada, esteve aí emprestada ao Cerro Porteño, mas não foi utilizada até o momento nesse ano de 2024. Então, com isso, né, o atleta e o Cerro Porteño buscam um destino para o jogador e o Vasco surge como essa oportunidade. Informações é que o jogador tem interesse em atuar no futebol brasileiro e conseguiu aí junto ao Boca Juniors, que é o clube que detém os direitos econômicos do jogador, e também conseguiu com o próprio Cerro Porteño, que é o clube hoje que tem o atleta emprestado, a possível liberação
para uma saída. Ele não é mais prioridade no clube paraguaio e foi se colocado à mesa da diretoria cruzmaltina. O Vasco, nesse momento, tem o nome na mesa. O Vasco, principalmente, tem no mercado a procura por um jogador para o sistema defensivo, a procura por um zagueiro. Porém, mesmo diante disso, mesmo diante de querer realmente a contratação de um atleta para o seu sistema defensivo, informações é que esse nome não agradou internamente. O nome não empolgou. Os valores aí desse atleta mensalmente, né, são muito altos. Informações é que o jogador recebe algo em torno de R$450 mil por mês, e esse é um dos grandes motivos para que o Vasco não avançasse na possível contratação. Os altos vencimentos mensais. Os dirigentes aí vascaínos, de acordo com o portal RTI Esporte, não aprovaram a contratação e dão nesse momento o nome como descartado. O Vasco realmente busca um zagueiro, mas busca um jogador de um alto nível. Essa é a informação, um atleta grande aí realmente para a posição. Vai sim gastar, mas o Vasco espera gastar com o jogador para o seu sistema defensivo que valha a pena o alto gasto. Como, por exemplo, o Mina, que o Vasco procurou, o Pepe, que o Vasco procurou, o zagueiro italiano Rafael Toloi, alguns dos nomes aí buscados pela diretoria cruzmaltina no mercado da bola, que automaticamente vão muito contrário do que é o zagueiro Bruno Valdes. Show de bola, Vasco, é claro. Para fechar aqui o vídeo, falar sobre a informação que surgiu aí também nestas últimas horas, até uma informação muito curiosa, que é sobre ninguém mais, ninguém menos do que Andrei Santos, né? O Andrei, ele deu uma entrevista ao portal Trivela, portal aí muito conhecido, muito renomado, e falou um pouquinho sobre esse atual momento do Vasco da Gama. Ele comentou muito sobre a questão do Palmeiras, o seu retorno ao Vasco na última temporada. Foi realmente um papo muito legal com o pessoal do portal Trivela, porém aquilo que mais chamou a atenção foi quando o Andrei fala sobre um desejo de retorno ao Vasco da Gama. O Andrei, durante aí essa entrevista, ele cita que quer voltar ao Vasco da Gama. Ele inclusive comenta, né, o retorno do Coutinho junto ao Alex Teixeira e ao Souza ao Vasco da Gama, essa reedição, né, dos crias da base cruzmaltina novamente no profissional. E ele diz assim sobre esse plano de voltar a São Januário no futuro. Abre aspas, sempre é bom ter esse retorno, você voltar ao time que te colocou para o mundo. A gente sonha, eu brinco com o Marlinho, no caso o Marlon Gomes, e com o Gabriel Peck, para um dia a gente estar de volta. Então, fica aí a dúvida, né? Será que um dia isso vai se repetir? Marlon Peck e Andrei Santos, repetindo a história de Coutinho, de Teixeira e de Souza, indo muito jovens e voltando um pouquinho mais maduros no futuro. Esse é o desejo, esse é o sonho do Andrei Santos, ter essa trinca aí realmente desfilando futebol nesse sistema ofensivo do Vasco. Iria ser muito bom, muito bonito de se ver. Mas enfim, deve faltar muito ainda para que isso aconteça. Apenas uma informação muito legal que surgiu nessa tarde de segunda-feira. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira. Tivemos apenas 2 vídeos, uma segunda mais paradinha do que o normal, mas é claro, a gente nunca pode deixar de trazer conteúdo e as informações do Vasco da Gama a vocês. Então, se preparem, amanhã, 7 horas em ponto, estaremos aí falando de Vasco, trazendo informações, comentando muito sobre o nosso cruzmaltino. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.